Olá, querido irmão, querida irmã. Este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, e você estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre a Declaração Dominus Iesus da Congregação para a Doutrina da Fé. Essa declaração é sobre a unicidade e universalidade salvífica de Jesus Cristo e da sua Igreja. Bem, nós estamos no capítulo 3º deste documento, que vai tratar da unicidade e universalidade do mistério salvífico de Jesus Cristo. Unicidade que é um só. Universalidade é que é para todos. Esse mistério salvífico de Jesus Cristo. Bem, nós estudamos aí no nosso último programa, então, que Deus constituiu uma só pessoa, um só Salvador, um só mediador que viesse para nos redimir. Então é o nosso Redentor, é o nosso Jesus Cristo, Filho de Deus único e verdadeiro. Bem, não existe outro Salvador, é isso que nós estudamos aí no nosso último encontro. Aí ele continua aqui dizendo: é sobre esta consciência do dom de salvação único e universal, dado pelo Pai por meio de Jesus Cristo no Espírito, que os primeiros cristãos se dirigiram a Israel, mostrando que a salvação era obtida pela superação da prática da lei, e enfrentaram o mundo pagão de então, que aspirava à salvação por meio de uma pluralidade de deuses salvadores. Bem, claro que no início da igreja, evidentemente, Jesus Cristo veio trazer a verdade sobre as coisas. Até então, claro que o povo de Israel, o povo escolhido, seguia toda a revelação que Deus fez e fazia com todo o povo, todos os profetas, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Noé, Davi, Salomão, enfim. Deus foi atuando no meio da história do povo de Israel, foi falando através dos seus profetas, e é evidente então que eles tinham esse relacionamento com esse Deus desta forma. Mas, claro que de resto do mundo todo, como Deus não tinha se revelado para o mundo todo, se revelou apenas para um povo eleito, um povo pequeno inclusive. É claro que os outros, então, tentavam chegar a Deus, porque o ser humano sempre buscou Deus, ele sempre busca. Desde que ele é gerado, desde que ele nasce, que ele vem ao mundo, ele busca Deus. Ele tem esse princípio dentro dele, de buscar a Deus. E muitas vezes, não encontrando o caminho verdadeiro, ele se desvia e vai buscar Deus onde ele não está. Vai buscar Deus na bebida, no poder, no prestígio, na fama, no dinheiro, na riqueza, no sexo, nas drogas, enfim. Ele procura Deus onde Deus não está. E claro que quando Jesus vem, então, trazer a verdade plena, veio trazer a luz que vem do céu, não é? Que é Ele mesmo, que ilumina o mundo. Então ele veio para trazer a verdade única sobre Deus, sobre quem é Deus, sobre quem é o Pai, que esse Pai é um Pai de amor e misericórdia. E veio apresentar ao mundo, então, esse Deus que é Pai, que é maravilhoso. Então, coube aqui aos apóstolos e cabe a nós também hoje proclamarmos esse Deus maravilhoso. Mas as religiões continuam com seus deuses? Sim, muitas delas continuam, claro. A religião católica, cristã, por exemplo, não é a única religião do mundo. Antes de Jesus vir ao mundo, antes do Pai se revelar como Deus no Antigo Testamento, já existiam muitas outras crenças. Claro que já existiam. E como existe até hoje. Mas é o que acontece. Então, o Senhor formou um povo, escolheu os apóstolos, derramou o Espírito Santo, ensinou toda a verdade para que essa verdade fosse então proclamada. E é o que nós fazemos.
proclamamos a verdade de Deus sobre as coisas. Não é? Então, como diz Jesus, quem tem ouvidos, ouça. Não é verdade? Mas está aqui dizendo que este patrimônio da fé, esse patrimônio de fé, voltou a ser proposto pelo recente magistério da Igreja. Diz assim: a Igreja, porém, acredita que Cristo, morto e ressuscitado para todos, pode oferecer ao homem, por seu Espírito, a luz e as forças que lhe permitirão corresponder à sua vocação suprema. Ela crê que não foi dado aos homens, sob o céu, outro nome no qual seja preciso se salvarem. Acredita igualmente que a chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontram no seu Senhor e Mestre. Bem, essa frase foi tirada do documento Gaudium et Spes, que é um documento do Concílio Vaticano II, que foi o último concílio aí realizado pela Santa Igreja. Bem, então não mudou nada. O que quer dizer aqui? Que não mudou nada. Desde há mais de 2000 anos, quando Jesus veio e ensinou o seu povo ali, o povo que ele escolheu, as coisas não mudaram. Jesus permanece o mesmo. A mensagem de Jesus é a mesma. A verdade não se altera, porque a verdade existe por si só. Então, a verdade não é criada. A verdade não é inventada. A verdade não é uma teoria. A verdade não é uma suposição. A verdade existe por si só. E a verdade sobre Deus e sobre todas as coisas criadas, quem nos apresenta é Jesus. E Jesus apresenta para os apóstolos, que então é a igreja iniciante, a igreja que ele está fundando ali nos apóstolos, e passa esses apóstolos todo o seu ensinamento sobre todas as coisas. Então a igreja tem esta função, esta missão de esclarecer para o mundo a verdade que Deus trouxe para nós. E veja que a verdade ela é única. Não existem duas verdades sobre a mesma coisa. Então, por exemplo, vamos pensar aí. Estou aqui com uma caneta na minha mão. Então, a verdade sobre esta caneta. Bem, a verdade sobre essa caneta é que ela é feita de plástico, ela tem uma tampa, ela tem o conteúdo dentro dela, ela tem uma ponta esferográfica, quer dizer, uma ponta de esfera que ela vai rodando conforme você vai escrevendo. E a tinta vai saindo. Bem, a verdade sobre esta caneta que está na minha mão aqui, é essa a verdade sobre ela. Não existe outra verdade sobre esta caneta. Então, eu não posso inventar uma outra coisa sobre esta caneta. Porque ela é assim. Ela foi criada assim. Ela foi fabricada desta forma. Se eu pegar, por exemplo, um dos elementos da natureza, vamos pegar aí o fogo. Bem, o fogo ele tem sua propriedade. Agora, a verdade sobre o fogo não se altera, porque o fogo é sempre o mesmo. Então existe uma verdade única sobre o fogo. Ok. E assim qualquer coisa que você for pegar como exemplo aqui, que está aos nossos olhos, tudo tem sua verdade específica. Então, por isso, é a especificidade daquela coisa, daquele material que você está estudando, que você está vendo ali, que você está pesquisando. Então, só existe uma verdade sobre aquela coisa criada. Então, sobre Deus também existe uma só verdade, porque existe um só Deus. Ah, mas muitas pessoas acreditam aí, por exemplo, no hinduísmo. Na região hindu, lá da Índia, eles acreditam que existem milhares de deuses. Pois então, eles acreditam, mas na verdade isso não existe. Existe um só Deus. Mas as pessoas vão fabricando deuses. Bem, é diferente. A pessoa querer fabricar deuses, claro. Então, sobre Deus existe uma única verdade. Sobre o céu existe uma única verdade. Sobre a vida eterna existe uma única verdade. E essa verdade foi Jesus que trouxe. Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Ele é o único que sabe toda a verdade sobre Deus e sobre as coisas criadas. Não existe outra pessoa
que foi capacitada para ensinar ao mundo as coisas sobre Deus e sobre o próprio homem. Veja, é interessante. É interessante, na doutrina católica nós aprendemos que o Espírito Santo tem essa capacidade, né? De revelar a si mesmo para os homens. Então, o que o Espírito Santo faz? Ele revela Deus para os homens. Homem, que eu digo aqui, é sentido gênero humano. Sempre que eu falar aqui homem, você entende que é gênero humano. Mas o Espírito Santo também revela o homem ao próprio homem. Quer dizer o quê? Que quanto a Deus, eu só vou chegar mais próximo de Deus através do Espírito Santo, porque é Ele que vai permitir que eu me achegue a Deus, que eu me encontre com Deus, por exemplo, numa adoração, em oração. Estou aqui rezando, orando, então estou encontrando Deus. Mas isso é tudo pela força e graça do Espírito Santo que atua hoje na igreja, e é Ele que me aproxima de Deus e aproxima Deus de mim. Ok, então Ele que me revela Deus? Sim, porque Ele é o próprio Deus, o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também revela o homem ao próprio homem. Quer dizer, o que quer dizer isso? Que eu só vou me conhecer por dentro quem eu sou de verdade através do Espírito Santo. Ele vem, se eu der condições para ele, né? Se eu abrir meu coração, vamos dizer assim, é uma expressão que nós usamos na igreja. Se nós abrirmos o coração para o Espírito Santo e falar, Senhor, me revela eu para mim mesmo, quer dizer, eu vou passar a me conhecer, coisa que até então não conhecia. Ah, mas quem que se conhece por dentro? Você pode dizer, eu me conheço. Eu me conheço, eu sei bem quem eu sou, sei bem quem eu faço. Não, você tem uma ideia de quem você é. Uma ideia. Mas olhar para dentro de você e reconhecer toda a sua podridão, todo o seu pecado, toda a sua maldade. Querido irmão, querida irmã, é só o Espírito Santo que pode revelar o quanto você é mau, o quanto eu sou mau. Porque até então, eu me olho no espelho, se o Espírito Santo não me revelar quem eu sou de verdade, eu olho no espelho e eu me admiro. Eu acho que sou tão bom, tão maravilhoso, que eu sou perfeito, que eu não erro. Que quem erra são os outros, porque não me compreendem. Então, eles que erram. Não, eu não erro. Eu não erro, então eu vou ficar sempre assim. Se o Espírito Santo não me convencer a mim mesmo quem eu sou de verdade, eu não acreditarei. Entende isso, querido irmão, querida irmã? Isso é um mistério do Espírito Santo. Ao mesmo tempo que é um mistério, é uma graça de Deus que o Senhor conseguiu para nós isso. Porque o mais difícil para o ser humano é reconhecer que ele errou. O orgulho no nosso coração é muito grande. É muito grande. A vanglória, a prepotência. Né? Eu sempre acho que eu sou melhor que os outros. Sempre eu penso que eu sou melhor que os outros. O ser humano é assim. Se não vier o Espírito Santo e me revelar para mim quem eu sou na verdade, lá no fundo de mim mesmo, eu jamais reconhecerei isso. Então, por isso que, nesse documento Gaudium et Spes, ele afirma aqui que o Espírito Santo vem revelar Deus para os homens e vem revelar o homem para o próprio homem. Ele garante isso. E também vem revelar a nós, claro que nós estamos falando aqui, que não existe outro Salvador a não ser Jesus. Embora tantas religiões acreditem que podem ser salvas de inúmeras formas e por inúmeros deuses, mas isso nós sabemos que não é a verdade sobre Deus e sobre as coisas criadas. A verdade não é. Mas as pessoas acreditam, vivem assim, tudo bem.
Então Deus vai respeitar aí a fé de cada um, ok? Mas a verdade sobre Deus e sobre as coisas criadas é uma só. Não existem meias verdades ou 2 ou 3 verdades sobre Deus. Não existe. Então, o que muita gente faz? Muita gente vai criando um Deus do jeito que ele acha que é. É um Deus por conveniência. Então ele cria um Deus. Deus vai me perdoar. No final dos tempos ele vai me perdoar. Ele sabe que eu erro às vezes, ele sabe que eu quero acertar. Então ele vai me perdoar. Bem, sabemos que não é assim. Mas as pessoas criam uma ilusão, criam uma ideia de um Deus fictício, de um Deus imaginário. Assim como muita gente cria um amigo imaginário, o qual com esse amigo ele conversa, ele se relaciona, ele troca ideias com esse amigo imaginário, que é ele mesmo, né? É a mesma pessoa. O amigo imaginário é ele mesmo. Ele vai criar algo da cabeça dele, mas claro que aquilo não existe. Por isso que é imaginário, né? É da imaginação. Então, muita gente também cria Deus assim. Um Deus imaginário. Tá certo que eu erro, tenho meus erros, mas no final das contas, eu não preciso ficar me confessando, né? Indo atrás de sacerdote aí. Não preciso, porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Então ele vai me perdoar. Então, a pessoa não busca os sacramentos, não busca o sacerdote, porque fica nessas ideias imaginárias, ok? Mas vamos lá então ver o que a igreja ensina. Deve-se, portanto, crer firmemente como verdade de fé católica que a vontade salvífica e universal de Deus uno e trino é oferecida e realizada de uma vez para sempre no mistério da encarnação, morte e ressurreição do Filho de Deus. Então, isso nós temos que crer firmemente como verdade de fé católica. Isso é um dogma da igreja, né? Que a vontade da salvação universal de Deus, Deus uno e trino, claro, porque ele é o mesmo Deus, não é? É realizada de uma vez por todas, quer dizer, na encarnação do Verbo, que é o Filho de Deus que se encarnou no ventre de Nossa Senhora, então só foi uma vez, só foi daquele jeito, com os princípios de Deus, com a vontade de Deus, com o modus operandi de Deus. Só daquela vez. Não existe outro tipo de salvação. Deus não vai inventar, criar, elaborar, gerar outro tipo de salvação. É somente este. Não existe outro. Então vamos deixar bem claro isso. Tendo presente este dado de fé, esse dado de fé que nós acabamos aqui de falar, né? Da encarnação do Verbo, etc. A teologia hoje, meditando sobre a presença de outras experiências religiosas e sobre seu significado no plano salvífico de Deus, é convidada a explorar-se e, como figuras e elementos positivos de outras religiões, e como elementos positivos de outras religiões entram nesse mesmo plano. Como que vão entrar nesse plano alguns elementos de outras religiões que não receberam a verdade plena sobre a salvação? Como que vai entrar? Neste empenho de reflexão, abre-se à investigação teológica um vasto campo de trabalho sob a guia do magistério da Igreja. O Concílio Vaticano II, de fato, afirmou que a única mediação do Redentor não exclui, antes suscita nas criaturas uma variegada cooperação que participa de uma única fonte. Deve-se aprofundar o conteúdo desta mediação participada, que deve ser, todavia, regulada pelo princípio da única mediação de Cristo.
Se não se exclui mediações participadas de diverso tipo e ordem, todavia elas recebem significado e valor unicamente da de Cristo, e não podem ser entendidas como paralelas ou complementares desta. Seriam contrários à fé cristã e católica as propostas de solução que apresentam uma ação salvífica de Deus fora da única mediação de Cristo. Bem, o que o Joseph Ratzinger, que foi o nosso Papa Bento XVI, o que ele quer dizer com isso? Bem, aquilo que nós já estamos estudando há alguns dias. Que nas outras religiões, qualquer tipo de religião, existem ali alguma luz, alguma verdade sobre Deus? Que seja a verdade que Jesus trouxe? Sim, existe. Existe. Então, essas verdades que estão nesta igreja é o que aproxima essas igrejas da salvação. Aproxima. Mas essas verdades que estão nessas religiões não são complementares à única verdade que Jesus trouxe para nós. Ok? Não são verdades complementares, mas é a mesma verdade que Jesus trouxe. Mas de que forma que elas estão lá? Naquelas igrejas, naquelas denominações, naquelas doutrinas, naquelas crenças. Como que se existe uma só verdade, Luiz Carlos, como que existe uma só verdade? Você poderia perguntar. E como que elas estão lá também? Como eu já expliquei outros dias atrás. A verdade que Jesus trouxe para o mundo, para o universo, é uma verdade plena. É uma luz plena que ilumina todo o universo. Então, a luz de Cristo, como Cristo é o Salvador do universo, e Ele é a luz que veio do céu para iluminar todo o universo, então Ele reflete relampejos da verdade dele nestas e em qualquer religião. Então, em qualquer religião, nós podemos entender assim, que em qualquer religião existe o espelhamento de Jesus, o espelhamento da verdade. Quer dizer, o que é isso? O que quer dizer isso? Se você sabe que quando vem a luz do sol, ela bate em algum local, alguma matéria, aquela matéria depende da composição dela, ela pode refletir a luz do sol. Ela pode refletir. Então você pode observar se é uma lata, por exemplo, de um carro, e se o sol bate naquela lata do carro, ela reflete até cega a gente, não é verdade? Por quê? Porque aquele material é bastante refletor. Então, vamos dizer assim, a luz que Jesus trouxe do céu, trouxe para a Igreja Católica. Mas essa Igreja Católica, ela é boa refletora. Ela é como um espelho. Ela é como uma lata, que onde a luz bate, ela reflete. Então, os raios refletores que batem na Igreja Católica e saem da Igreja Católica, elas iluminam as outras denominações cristãs, denominam as outras religiões. É isso que este documento Gaudium et Spes, que foi elaborado no último concílio, está aqui dizendo para nós. Então, se essas outras religiões têm alguma coisa da verdade sobre Deus, é porque são relampejos, são luzes que receberam da única igreja fundada por Deus, que é a Igreja Católica. E existem essas verdades lá nessas igrejas? Existem. Por causa que foi mandada, que foi enviada, que foi criada para a Igreja Católica, que é a única igreja que Jesus fundou. Então, gostaria que você entendesse bem isso. Existem verdades, então, sim, mas vejam que são as mesmas verdades, claro que não em plenitude. Né? Na nossa Igreja Católica, recebemos a plenitude da verdade. Nessas igrejas, doutrinas, denominações cristãs, etc.,
então tem alguma coisa da verdade que foi revelada para a Igreja Católica. Isso eu gostaria que você deixasse bem claro aí na sua mente. Não são verdades complementares, mas que elas recebem, derivam, né, desta única fonte que chama-se Igreja Católica, ok? Que Jesus trouxe a única verdade para a Igreja Católica. Ele fundou uma igreja para isso. Então, nesse sentido, que esse documento Gaudium et Spes, quer dizer, as alegrias e as esperanças do povo, né? Está dizendo aqui para nós, ok? Bem, então daremos continuidade a esses nossos estudos sobre esse Gaudium et Spes, então, aí, né? Esses escritos maravilhosos aí do Concílio Vaticano II. No nosso próximo encontro, vamos continuar estudando sobre isso, então. Ok, querido irmão, querida irmã? Vamos rezar uma Ave Maria pedindo à Virgem Santa, ela que concebeu, pela força do Espírito, o único mediador entre Deus e os homens, seu Filho Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Vamos pedir a ela que reze por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.